Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elaine Silva, eu sou jornalista da Gazeta há 25 anos. Fui a primeira editora-chefe mulher do jornal A Gazeta em 90 anos. Hoje eu sou a gerente executiva de produto digital da Gazeta. E eu também sou uma das idealizadoras do projeto Todas Elas, que combate a violência contra a mulher e prega sempre pela valorização de gênero. O Todas Elas está aqui hoje, de volta a Cachoeiro, ao sul do estado, para um evento incrível que a gente fez. Reunimos várias mulheres. E agora a gente está aqui, gente, para gravar um videocast com 4 mulheres incríveis, que vão inspirar vocês, eu tenho certeza, com histórias que trazem muita coisa de empreendedorismo, muita coisa também de história pessoal e de vida. Então hoje a gente vai começar a gravação desse videocast com a minha querida Penha Peixoto. Penha, gente, ela é bancária, Sim, né, ela está há 37 anos na instituição no mercado de instituição financeira e tem 11 anos na cooperativa, né, que é o Cicobi Cred Rochas. Ela é formada em pedagogia, ela tem uma MBA de gestão de negócios, foi moradora de Castelo e agora ela está aqui em Cachoeiro. Não é isso, Penha? Eu vou começar com você, para você contar um pouquinho da sua trajetória. Quem é Maria da Penha Peixoto? boa tarde. Você já falou parte aí da minha história, né. Eu tenho 37 anos de instituição financeira, comecei bem nova como escriturária de uma instituição financeira, de um banco, há 11 anos trabalhando em cooperativa de crédito. Hoje, então, só corrigindo, há 5 anos no Cicobi Cred Rochas, na agência Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, com a dedicação. A história, a instituição financeira me fez crescer muito como pessoa e me valorizar como mulher, né. As dificuldades no dia a dia da gente vêm a cada dia, a cada nascer, a cada amanhecer, é uma dificuldade diferente, mas que nos traz um aprendizado de grande porte, de grande percentual. Lidamos, trabalhamos. Eu comecei trabalhando em uma instituição financeira, a qual me deu condição financeira para fazer minha primeira faculdade, que foi pedagogia. Nunca exerci, mas foi de grande aprendizado. Foi através do meu trabalho que eu consegui pagar as mensalidades dessa faculdade até então. Depois, com o galgar do tempo, eu fui me especializando dentro da área. Hoje eu tenho um MBA em gestão de negócios, tenho vários cursos de gestão de pessoas, por trabalhar com gestão de pessoas. E automaticamente, nesse dia a dia, a gente viu a necessidade da especialização, do crescimento, do firmar como pessoa e como profissional. Eu me fiz dentro da primeira instituição financeira, ali eu me casei, ali eu me divorciei. No meu divórcio, eu tive que arcar e tratar com meus 2 filhos, hoje a mais nova com 21 anos, o meu filho mais velho com 26 anos, mas com grande valorização e com isso um apego. O que que eu falo dessa experiência? Eu falo que ninguém casa para separar, mas através dessa lição e o que eu passo no dia a dia, principalmente para minha filha, como nós mulheres, nós temos que focar naquilo que nós somos, como que nós temos que trabalhar e ter a nossa independência financeira e o nosso sustento. Porque através da minha separação eu tive que arcar com a educação, com os cuidados do meu filho e da minha filha e levar eles até hoje. Então, se eu não tivesse focado no meu trabalho, na minha vida profissional, eu não teria conseguido chegar onde eu estou e dar o que eu dei para ambos até hoje, o que eles têm, né. E na Minha pedagogia acaba que você fala assim, é um curso tão diferente, você contou pra gente que uma pessoa foi responsável por você pelo menos ter o diploma, que foi isso que você falou, né. Sim. Então acho que esse passo também que você tá aconselhando a sua filha foi lá atrás dado por quem pra você? Dado pela minha mãe, né. Minha mãe sempre nos ensinou que o estudo é tudo para nós. E independente do que você fizer, ela falou: "Minha filha, você sempre tem que ter um diploma, você tem que ter um diploma, você tem que ser alguém". E como a família sempre foi de muito baixa renda, o curso de pedagogia veio porque, na época, entre todos os cursos existentes, era o único curso que eu conseguia pagar com o meu salário. Então a opção pela pedagogia foi pela condição financeira de conseguir arcar com as despesas desse curso.
mas me fez grandemente, me fez a pessoa, e eu costumo brincar muito com as pessoas no início quando fala, eles não entendem muito o porquê, eu falo que eu não gosto muito de números, né, trabalho 37 anos numa instituição financeira e não gosto muito de números. Mas eu gosto de realizar sonhos, eu gosto de relacionamento com pessoas, eu gosto do fato de fazer acontecer, ser uma pequena consultora daqueles associados hoje que a gente atende, trabalha, e a pedagogia ela também me trouxe parte disso, né. Ela me trouxe a parte do relacionamento, a parte da administração, a parte do ensinamento com meus filhos, e eu costumo brincar que hoje eu tenho mais 17 dentro da minha agência, que querendo ou não a É gente meio professora, meio é, mãe. é mais ou menos assim, então cada um com a sua personalidade, cada um com a sua individualidade, mas no dia a dia, isso nos traz muito aprendizado, né. A gente leva, mas a gente também conquista com cada um deles. E hoje, há 5 anos dentro do Cicobi Credi-Rochas, é com grande honra para mim isso. Eu falei e sempre falo, é com grande alegria que eu cito que hoje o Cicobi Credi-Rochas, nas suas 3 maiores agências, são 3 mulheres na gestão das agências. Então sou eu no Novo Parque, a Miriam na Agência Centro, a Luizela no Novo Parque, corrigindo, eu no aeroporto, mas somos 3 mulheres. E por ser mulheres, nós demonstramos, eu acho que nós servimos como exemplos e isso é muito gratificante, não somente para os filhos, não somente para os colaboradores que a gente faz a gestão, mas para um público em geral, que a gente vê tanta dificuldade ainda no mundo de hoje, no século que a gente vive, É. os obstáculos que a gente tem de encarar a gente como profissionais, profissionais com excelência, profissionais com capacidade, capacidade para desenvolver, para tocar em frente É um aquilo que a ambiente gente masculino ainda, um ambiente de banco, né? o que eu te falo, Elane, hoje 99% dos associados que a gente atende, que a gente lida, é um público masculino, tá. Então muitas das vezes até mesmo eles não acreditam, não têm credibilidade que a gente tem capacidade, e às vezes a gente tem esse choque, né, de conhecimento, de análise, "Ah, você, mas por que você?", né. Mas a gente demonstra para eles e acaba tendo uma parceria, assim, de um resultado exemplar. Nós tivemos agora recente a demonstração dos resultados das cooperativas, né, e a nossa do Credi-Rochas foi feito, e é com muito louvor que depois dessa apresentação, da nossa fala, a gente recebe tantos elogios e agradecimentos da parte dos associados que muitas vezes Não acreditaram não lá atrás. acreditaram em nós como profissionais. Então essa gratificação não tem preço que pague. E por saber que você está ali, você está servindo de exemplo para muitas pessoas, né. E a gente a cada dia a gente passa por uma dificuldade, a dificuldade até mesmo do relacionamento, da não valorização das próprias mulheres É isso que eu conosco. ia falar, você comentou com a gente que, infelizmente tem um julgamento ou mesmo essa coisa da falta de confiança que vem às vezes da própria mulher que tá nesse ambiente de vocês, né, então como que você lida com isso, né, o que que você faz e qual é o seu aprendizado ao longo desse tempo todo? Na realidade, você tem que lidar e aprender a cada dia, né. Até mesmo uma coisa simples que às vezes é para muitos, mas que a gente observa até na sua vestimenta. Então, tem hora que você tem que mudar até seu modo de vestir, né, porque dependendo, você também é taxado e você não quer ser taxado, você quer ser taxado como um boa profissional. E para não ter esse obstáculo, às vezes, da taxação, do obstáculo no seu modo de vestir, na blusa que você está vestindo, ou porque você está com uma saia, ou porque você está com salto, você se modula dentro dessa sociedade não se polindo, Uhum. não se podando, entendeu? Mas simplesmente para demonstrar que não é uma saia que vai me fazer capaz ou incapaz. Você está entendendo? Então, assim, até mesmo lidar muitas vezes com ciúme de mulheres, É. dos associados, então a gente se aproxima mais dessas mulheres para levar para elas e demonstrar para elas que o nosso relacionamento com o marido dela é simplesmente profissional e é o sustento da família dela, né. Então nós, querendo ou não, de uma certa forma, a gente está fazendo parte do crescimento daquela empresa, daquele microempreendedor, daquele trabalhador que leva o sustento para dentro da casa.
Isso para nós é muito gratificante. Eu, assim, particularmente, eu tenho, com a graça de Deus, muita facilidade para lidar com situações de obstáculo. Eu não deixo muito, assim, os obstáculos, os problemas da vida me levar e me travar. Eu costumo pegar esses obstáculos, essas dificuldades e converter para uma melhoria e um crescimento. Ah, que bom, Pen. Ó, eu quero agradecer muito, tá, por você ter estado aqui com a gente, participado do evento. Eu acho que a gente fala muito da importância do empreendedorismo, né, nas carreiras das mulheres, na representatividade, porque não é porque é um ambiente masculino que a mulher não pode estar, e você prova isso todos os dias. Muito obrigada, tá, e eu gostei muito de falar com você. Eu que agradeço, tá, em nome da instituição Cicobi Rochas, a oportunidade de estar apresentando a gente para vocês. Agora nós vamos conversar com outra mulher incrível, a doutora Sabina Bandeira Aleixo. Ela é oncologista, ela é gaúcha. Atualmente ela atua no Hospital Evangélico aqui de Cachoeiro. Ela também é fundadora de uma ONG e também é professora, além de ser diretora técnica do hospital. Então eu vou deixar agora que a própria Sabina conte um pouquinho quem é a Sabina Bandeira Aleixo. Ó, bom, obrigada aí pela essa introdução, tá. Ah, bom, a Sabina é uma mulher que tenta ser como muitas mulheres, a gente cumpre vários papéis, né, então, eu sou médica formada no Rio Grande do Sul, sou gaúcha, tô no Espírito Santo vai fazer 22 anos. Minha especialidade é oncologia, então eu trabalho na área do câncer. Desde que eu vim aqui para o Espírito Santo, eu trabalho no Hospital Evangélico e, nesse momento, eu estou atuando, além de médica oncologista, como diretora técnica, também ajudando na parte administrativa da instituição. Mas eu tenho várias coisas que eu gosto de fazer, um carinho muito especial para uma ONG que eu fundei junto com um grupo de pessoas. Quando eu cheguei aqui, não fiz nada sozinha, né, mas ajudei a fundar essa ONG que ajuda pacientes e famílias que estão passando pelo processo de tratamento do câncer. E agora o meu último desafio foi entrar nessa parte acadêmica também de se dar aula, né, então hoje também sou professora de medicina na faculdade aqui da cidade, e também trabalho nessa parte de pesquisa com drogas novas na área do câncer, sempre tentando focar na parte de educação, que eu gosto muito, e voluntariado. Então, assim, além de ser médica, minha grande paixão é voluntariado e acho que no meu papel na ONG, a gente estava até falando com a Josi aqui, que a gente trabalha na nossa ONG com a educação, que a gente acha que as pessoas que estão atravessando o processo do câncer, elas também têm que saber onde procurar ajuda, como elas podem acessar alguns direitos. Isso é muito importante para a pessoa ter sucesso no tratamento oncológico. Então, assim, a ONG também, onde eu atuo como voluntária, tem esse papel do letramento da pessoa na área do tratamento oncológico. Então estamos vendo que estamos diante de uma história de uma mulher incrível. E ouvindo um pouquinho, né, sobre você, eu sei que hoje, a área da medicina é uma área que tem muitas mulheres, né, a gente vê muitas médicas, mas nem sempre foi assim, né. Eu acho que você está falando que chegou aqui em Cachoeiro tem 22 anos, quando você chegou, quando você ingressou nesse mercado de saúde, né, virou médica, você deve ter sentido diferença, porque ainda mais sendo uma cidade não capital, que deveria ter ainda mais homens do que mulheres. Como é que foi essa realidade? Conta pra mim se teve algum episódio que você enfrentou que te chamou atenção aí, né. Sim, eu fiz a minha faculdade onde eu nasci, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul, na federal chamada UFPEL, e depois eu fiz toda a minha especialização em Porto Alegre. Então eu já estava morando há 5 anos em Porto Alegre, quando eu vim para Cachoeira de Itapemirim, que é uma capital. Eu trabalhava no hospital grande, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eu não percebia tanto uma diferença entre ser mulher e estar atuando na área da medicina. Percebi que a grande maioria dos meus professores, das pessoas que atuavam nos cargos do hospital, eram médicos do sexo masculino, mas nunca tinha sido uma coisa que tinha me chocado. Quando eu cheguei aqui em Cachoeiro, eu tive um grande baque, assim. Eu sempre conto essa história e já falei várias vezes esse depoimento, porque, eu cheguei na instituição, primeiro que existia culturalmente era muito diferente, não tinha muitos mulheres, só mais homens no hospital, até o vestimenta era diferente. Aqui tinha-se o costume de usar branco e eu cheguei já usando jaleco, que lá no sul os médicos
usavam roupa branca, eles usavam jalecos, e eu vi que já foi um pouquinho diferente, e aí eu fui pedir um parecer. Era uma paciente, eu me lembro desse episódio que me marcou, era uma mulher que chegou com sangramento, ela tinha um tumor que a gente chama mole datiforme, que é um tumor placentário, e a pessoa estava sangrando muito, a gente tinha que fazer uma curetagem para ela parar de sangrar. E aí eu chamei a equipe da ginecologia para ela fazerem a curetagem, e o médico falou: "Olha, eu não converso com médicas mulheres, seu marido é médico também, pede para ele me ligar, e aí quem sabe eu posso te atender". Aí eu fiquei, sabe, quando eu até Chocada. eu choquei, eu falei: "Como assim? Eu estou falando com ele, passei o caso para ele e eu vou ter que pedir para o meu marido ligar e falar a mesma coisa que eu estou falando?". Eu e meu marido temos a mesma formação de especialização, então assim, ele não é mais nem menos médico do que eu. Enfim, foi um choque, ele não me atendeu, eu tive que ligar para o meu marido, ele teve que ligar para esse médico, e aí ele falou assim: "Então tá, já que você está me ligando eu vou acreditar, então pode mandar a paciente vir aqui que eu vou fazer a curetagem". Então isso me chocou, e eu percebi algumas brincadeiras, algumas coisas, assim, sempre falando que a gente não era capaz, né. E hoje em dia, acho que a coisa virou, né, na área da saúde, eu estava até comentando hoje, porque hoje em dia, como eu dou aula na medicina, eu vejo que a grande maioria das alunas são mulheres, né, e hoje em dia a gente vê, assim, que tem muito mais médicas mulheres também. Que bom o acesso ao estudo, né, a possibilidade delas chegarem lá. Exato, eu me lembro que a minha mãe tinha que ir no ginecologista homem, porque lá na minha cidade também não tinha ginecologista quase mulher, então, eu me lembrava: "Nossa, por que que a gente não pode ter uma ginecologista mulher?", né. Nada contra o ginecologista homem, né, mas às vezes a gente poderia querer escolher uma mulher num assunto delicado. Enfim, acho que as coisas melhoraram bastante na área da saúde, ainda tem muito a melhorar, mas quando eu vejo a turma que eu dou aula, a maioria ser mulheres, eu até brinco com os meninos que no futuro todos vão ter que ser atendidos por médicas mulheres. E qual que é esse papel, assim, da mulher na área da saúde? Você tem uma avaliação, né, de assim, de ter um diferencial desse olhar feminino. Que você acha disso? Eu acho que a gente tem um olhar diferente no sentido que nós mulheres, a gente presta atenção em pequenos detalhes, assim, que fazem toda a diferença. Então, às vezes, dentro da instituição, que eu agora sou sou diretora técnica, eu me incomodo às vezes de uma pintura, da cor, do som, né, coisas que às vezes não são valorizadas no dia a dia, que fazem a diferença até da que a gente fala, o conforto de hotelaria de uma instituição é importante, e então essas coisas acho que o olhar diferenciado da mulher ajuda. Eu acho que o homem tem a sua importância também, mas a mulher consegue somar e fazer com que uma instituição de saúde possa crescer mais ainda, tendo esse olhar feminino e podendo ser valorizada, né, ouvida, né. O problema é às vezes também a gente dá a nossa opinião e a gente não ser ouvida, como a gente conversou hoje, né. Então a gente ser a nossa ser escutada, ouvida é muito importante, e ver que quando eles nos ouvem, a gente consegue mostrar que a gente dá bons resultados. É isso. E olhando para essa carreira sua, me chamou muita atenção, né, essa questão de ser médica, professora, diretora de hospital, fundadora dessa ONG, tem um empreendedorismo aí em você, né. Então, a gente hoje também conversou muito sobre essa questão do empreendedorismo não estar apenas em quem tem um negócio, mas também em quem está fazendo carreira dentro de uma empresa. Como é que você vê isso, essa questão de empreender e tá sempre porque o empreendedorismo a gente fala que a pessoa está sempre com um desassossego, quer sempre algo mais. Como é que você vê isso? Eu acho que eu tenho muita eu vejo essa característica em mim, assim, eu acho que chegou um momento que eu gosto de sair da zona de conforto, a história da educação, assim, eu saí, fiz mestrado, eu já estava bem, oncologista, trabalhando no hospital, mas eu falei: "Não, vai vir em faculdade, eu tenho que fazer mestrado", fiz mestrado em políticas públicas, dou aula e gosto dessa parte de ensino. E também, assim, além de da ONG, que eu tenho que trabalhar na parte de gestão, captação de recursos, poder pagar. Hoje em dia, a nossa ONG tem pessoas que a gente tem que remunerar, que dependem da nossa ONG, então eu vejo que se a gente quer, a melhor coisa é a gente não se acomodar, sempre eu gosto de pensar sempre para frente e sonhos grandes, assim, eu não gosto de coisas simples, que nem o hospital evangélico agora a gente estava há horas querendo fazer uma coisa inovadora, e a gente trouxe agora um robô, né, então a cirurgia, robótica, que era uma realidade só dos centros grandes, é uma realidade nossa aqui do sul do estado, porque teve várias pessoas conversando da importância. Esse robô veio para ajudar principalmente nas cirurgias de câncer, né, ele surgiu para operar tumores oncológicos fora do país e já é usado amplamente, e a gente estava incomodado de não ter essa tecnologia também aqui. Então acho que é isso, sempre tentando sair da zona de conforto, buscando a inovação, a gente consegue, alcançar, né,
os nossos desejos e as metas, e quando a gente atinge aquela meta, a gente aumenta mais um pouquinho, né, para a gente conseguir, estar sempre inovando e aprendendo, empreendendo, né. E agora, a gente que é desassossegada, assim, né, a pessoa que é incomodada, que quer sempre estar fazendo coisas, muitas vezes a gente tem dificuldade de conciliar carreira e vida pessoal, né, e você é médica. Então médica, mulher, que conselho que você dá, né, para as mulheres principalmente que eu falo, para conseguir ter esse equilíbrio, né, já que muitas vezes a jornada é tripla, quádrupla, né, e conseguir conciliar vida profissional com vida pessoal? Eu acho que não é uma tarefa fácil, porque a gente, além de toda a parte profissional, tem a parte de casa, né, dos filhos, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar na nossa saúde mental, que nessa nossa saúde mental também tem a saúde física, né, então eu sempre acho que a minha dica é que a gente possa parar pelo menos umas 3 vezes por semana para fazer alguma atividade física que vai nos ajudar a manter a nossa saúde física e mental. Então, já é, dito pela Organização Mundial de Saúde que todos nós devemos dedicar 150 minutos por semana para a atividade física. E eu falo que não é só atividade física, é para nossa saúde mental esses 150 minutos, a gente poder parar e cuidar da gente, e procurar alguma atividade física que nos faça bem, que pode ser um pilates, pode ser uma caminhada, uma pedalada, nadar, mas isso é muito importante. Então a gente tem que saber conciliar todas as multitarefas, mas a gente tem que saber uma hora que a gente tem que tirar para nós. Então a minha recomendação é essa, 150 minutos por semana de alguma atividade física que te faça bem, e claro, tentar, né, desligar de vez em quando, viajar, passear, estar com os filhos, gosto de ler, meditar, e é isso aí, ioga, a gente tem que cuidar da nossa ter o nosso equilíbrio, não é fácil, mas é possível. Sabina, muito obrigada. Te agradeço muito por você estar aqui com a gente. Acho que sua história é inspiradora. Eu fiquei muito feliz de trazer você hoje para o bate-papo do evento e aqui também. Espero que todos gostem. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora estamos aqui com a Lorena Vasques. Lorena, gente, acumula hoje o cargo de secretária municipal de manutenção e serviços e secretária de obras na Prefeitura de Cachoeiro. Ela é formada em Direito, mas agora ela atua na área pública como secretária municipal. Queria que você, Lorena, contasse um pouquinho de quem é a Lorena Vasques. Lorena Vasques, filha de comerciantes, né, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, nasci e cresci aqui, estudei no Colégio Ateneu Cachoeirense, no Colégio Cristo Rei, né, escolas tradicionais daqui da cidade. Fiz balé durante anos na Denise Prats, formei na FDCI, né, na Faculdade de Direito Cachoeiro de Itapemirim, e hoje ocupo a pasta, estou como secretária municipal de obras e de manutenção e serviços da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. E como é que foi essa trajetória, né? Você se formada em direito e você acabou indo para a área pública, né? Que é um desafio muito grande, a gestão pública. Como é que foi essa transição sua de carreira? Se você sempre esteve na área pública, como é que foi isso? Eu formei em Cachoeiro e fui embora para Vitória, fui morar em Vitória para poder estudar, fazer escola da magistratura, e ali eu fiquei durante 5 anos. E nesse período, eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura de Vitória. Foi a minha primeira experiência na administração pública, na gestão de Luciano Rezende. E quando eu retornei para Cachoeiro em 2015, minha mãe teve um problema de saúde, e aí eu entendi que era tempo de voltar. Já tinha terminado o estudo, vim para cá, foi um ano eleitoral, né, e logo após a eleição, o prefeito Vitor me convidou e falou: "Ó, Lorena, você trabalhou lá, teve uma experiência, quero você fazendo parte da nossa equipe". E aí entrei na prefeitura de Cachoeiro como gerente, num cargo, né, pequeno, e fui ali, subindo, né, degraus. Então, depois de gerente, virei consultora interna, pregoeira, presidente de comissão de licitação, subsecretária, coordenadora executiva, assessora executiva e secretária de administração. E aí, ano passado, o prefeito me fez um novo desafio de assumir a pasta de manutenção e serviços e de obras, né, acumular as 2 pastas. E eu topei o desafio, sobretudo, né, pela experiência
poderia, né, ganhar ali e tal, pela bagagem profissional. E foi muito bom, tá sendo muito bom, de E grande aprendizado, né. e tem um pioneirismo aí, que você já me contou, que Tem. é a primeira vez. É, a pasta de manutenção e serviços nunca tinha sido ocupado por uma mulher, então eu sou a primeira mulher a ocupar a pasta, né, já entrei aí com essa responsabilidade, mas tem dado certo. Acho que a mulher ela pode estar onde ela quer estar, né, não existe lugar de homem, lugar de mulher, existe lugares e a gente pode galgar aí os nossos espaços da forma que a gente bem entender, até porque na vida profissional não tem isso, né, não tem gênero, então as experiências profissionais elas são permitidas tanto para homem quanto para mulher, e tem sido, assim, muito desafiador. Sobretudo a necessidade de me autoafirmar o tempo inteiro, que é muito chato, né, por ser mulher. Então toda hora a gente tem que ficar provando que a gente pode, que a gente sabe, que a gente consegue. Isso É, às e lembrando vezes que é uma secretaria, né, uma área que, às vezes, a gente pensar, é ligado à manutenção, à obra, que são cargos, né, historicamente, que só o homem poderia consertar uma coisa, é, fazer uma obra. A é. gente hoje vê muito mais, mas ainda pouco, né. Então, liderar ainda um time muito grande para uma execução pública, né, você me contou histórias curiosas, assim, conta pra gente porque outras mulheres podem se inspirar em você, nesse caso aí do que É. você vivenciou. É, na verdade, todo dia é um grande desafio. São funções, normalmente exercidas por homens, né. Então imagina um homem estar ali liderado por uma mulher. Existe esse bloqueio inconsciente, porque todos eles são muito queridos, né, os servidores me respeitam demais, eles são meus braços, né. Mas, de fato, todo dia é essa necessidade de se autoafirmar. E aí eu estava contando, numa desobstrução de drenagem, que eu fiz a sugestão de abrir a metade da rua para poder tirar uma manilha e fazer o jateamento e a limpeza da drenagem, ou seja, não estava conseguindo jatear do início ao fim, então eu ia abrir no meio e jatear metade e depois a outra metade. E aí não quiseram, seguiram ali daquela forma, e acabou que no final eles tiveram que ceder e fazer da forma que eu tinha sugerido. É, realmente não tá dando e tal. Então, assim, são coisas que a gente vivencia no dia a dia que talvez, se fosse uma figura masculina não teria tanta resistência. E aí sendo uma figura feminina a gente encontra diversas, né, resistências. São os desafios do dia a dia, né, mas é um contexto histórico, a mulher ela vem ocupando espaços dentro da sociedade civil, mas ela também vem vencendo desafios ao longo de toda a jornada. É, Então lembrando que ela deu a sugestão, no primeiro momento não foi acatado, mas no final das contas, é, foi a exatamente. sua ideia que foi É, feita. como eu falei, afinal de contas mulher pensa, né. Brincadeira aos homens, Mas, assim, a mas intuição, mas aquela, né, aquele é. raciocínio. E assim, às vezes sobre intuição também, a mulher é muito mais sensitiva. Então, em muitos momentos eu consigo identificar, às vezes, se o servidor não tá bem, se ele tá meio tristinho, entendeu? Se ele não estiver bem, ele não vai produzir da forma que a gente tá esperando, e aí talvez é algo que a gente consiga até intermediar para poder resolver, chegar perto, dar atenção. Esse cuidado de mulher, tem feito a diferença, assim, na vida, né, e no andar da E secretaria. por você estar no cargo público, né, a gente também falou muito dessa questão do desafio, dos cargos eletivos, né, que hoje a gente sabe aqui, por exemplo, em Cachoeiro, foi mostrado que a Câmara não tem nenhuma vereadora, nenhuma mulher, né, então, imagino que no serviço público, tenha muitas secretárias, mas também deve ser um ambiente mais masculino. Mas nesse caso do processo eletivo, dessa questão da representatividade, queria que você falasse um pouco, assim, né, do que você pensa em relação a isso e como que você acha que a gente pode mudar um pouco essa realidade? É. Olha, o prefeito Vitor Coelho, ele é um gestor diferenciado, confesso. 50% do secretariado dele são mulheres.
E Muito bom. aí ele fala: "Por isso que tem dado certo", e é verdade, não vou negar, mas, de fato não tem muito essa, né, mais homens do que mulheres no corpo de secretariado. Mas a gente percebe quando a gente vai para um âmbito mais eleitoral, a gente percebe uma presença muito maçante dos homens e menos mulheres. E aí a gente se questiona por qual razão, né? Muitas vezes por nós mesmos, não acreditarmos em nós. Então isso é um desafio que a gente precisa vencer. A mulher precisa vencer o desafio, né, de acreditar nela. Então, a primeira pessoa que tem que acreditar na gente é a gente mesma. E também, se posicionar e querer, né, mas também fazer com que outras mulheres acreditem nas mulheres, né. Tem que existir, assim, uma corrente, né, aí de apoio mesmo. Lógico que acho que ninguém deve votar, né, uma pessoa não deve votar em outra mulher simplesmente porque é mulher, não sou adepta a isso. Tem que existir proposta, tem que existir trabalho, tem que existir, planos de Mas tem que de existir governo, opções, né, porque a gente mas tem poucas também opções. tem que existir opções, exatamente. Então as mulheres elas quase não se posicionam e se colocam à disposição, isso é muito ruim. A Câmara de Vereadores hoje não tem nenhuma representatividade feminina, isso é muito ruim para nós, né, um ambiente totalmente masculino, e também não é culpa deles, né. É, sociedade, né. Não é culpa dos homens de jeito nenhum. Cachoeiro nunca teve uma prefeita mulher, por incrível que pareça, nunca existiu na história de Cachoeiro de Itapemirim uma prefeita mulher. Então são coisas que a gente precisa vencer, são tabus que todo dia a gente precisa vencer. E a mulher ela é o tempo todo cobrada, né. Então, "Ah, mas é casada? Ah, tem filho? Ih, mas se é casada e tem filho não vai ter disponibilidade para ocupar o determinado entende? Então É. assim, o tempo todo existe uma cobrança que gera aí um desconforto muito considerável para nós. Falando sobre isso, também quero pegar o gancho, né, estando, como secretária, vivenciei muitas coisas e fui subindo ali os degrauzinhos e tal. E quando a gente ocupa uma posição, assim, de relevância e de referência, existe um julgamento. "Ah, mas é porque tem um caso com fulano, tem um caso com ci", isso é ridículo, gente, isso é a coisa mais não dá, né. Então a gen não, mulher tem competência para estar onde ela quer estar. Isso aí. Então a gente consegue atingir os nossos objetivos pela nossa capacidade, né. É isso, Lorena. Ó, eu quero te agradecer muito. Eu acho que é semente que a gente planta, né, numa conversa como essa, numa conversa com mais gente, para a gente ir espalhando de que essa igualdade ela precisa imperar. Isso é um problema da sociedade, não do homem e da mulher sozinho. A gente junto tem que construir isso para que a gente faça uma sociedade melhor, como eu sei, eu tenho certeza que você está tentando à frente das 2 secretarias. Muito obrigada por estar aqui. Gostei muito de falar com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, dos desafios que a gente encontra na execução, né, das atividades do dia a dia, e contem sempre comigo. Agora nós vamos conversar com Josi Santos, nossa palestrante do dia. Josi, gente, atuou como líder nacional em inovação social na Semente Negócios. Hoje é diretora executiva do Instituto Cória, é especializada em negócios liderados por mulheres, também em diversidade, equidade, inclusão, inovação e responsabilidade social corporativa. Mas eu queria que ela me contasse um pouquinho quem é Josi Santos. Obrigada, obrigada, Elaine. É um prazer aqui essa conversa, mais uma vez, um Todas Elas, né? Uma iniciativa que eu tenho tanto carinho e admiração, né? Então, eu gosto de dizer que Josi Santos, antes desse currículo extenso que você compartilha aí, é uma mulher capixaba, primeiramente, uma mulher preta, periférica, que tem muito orgulho da origem que tem, da história que tem, né? Então, filha de Paulina Maria de Souza, seu Jovelino, em memória, e uma mais velha, né, de uma trupe de, irmãos aí, Paula Beatriz, Gerlane, Luiz Fernando, Alanda Mariana,
Eu achei importante falar o nome dos meus irmãos e minhas irmãs, assim, de José porque eles trazem para mim e trouxeram essa referência, né, enfim, de toda a história, de todo o trabalho, de tudo que vai acontecer e que aconteceu até aqui, assim. Enfim, uma mulher apaixonada pela vida e que trabalha com muito propósito e que eu gosto de compartilhar isso com o mundo. Eu já assisti palestras da Josi e ela sempre divide a vida dela em 2 momentos. Um momento triste, que ela vai contar um pouquinho, pra gente partir para o momento da superação, que eu acho que é o melhor. Mas conta um pouquinho como esse momento triste de uma tragédia na sua vida motivou também, você chegar até aqui com tudo, toda essa bagagem, todo esse propósito. Tá. Então eu sou, né, como eu disse, uma mulher preta periférica, e aí eu nasci e cresci na periferia, lá no meu país, que eu chamo carinhosamente, né, de Maruípe, meu país, e eu perdi os meus pais assassinados aos 13 anos de idade, né, então eu perdi o meu pai primeiro, depois eu perdi a minha mãe. Então, com todo esse contexto de muita tragédia e muita dor, assim, eu falo que só depois, aos 24 anos, que eu comecei a entender o que aconteceu comigo quando eu fui pra terapia, né. Mas até então, foi uma vida marcada por essa desigualdade, uma vida marcada por fazer dar certo, né, superar o que passou e pensar: "A gente precisa fazer dar certo". E Então sua mãe foi feminicídio, né? a minha mãe foi feminicídio, que foi inclusive, né, enfim, uma violência em função do gênero, né, então meu pai de uma casa, minha mãe quando meu pai faleceu, minha mãe ficou como responsável daquela casa, e um amigo do meu pai que morava naquela casa, ele não quis pagar o aluguel, ele também não queria desocupar a casa, e a minha mãe, né, na tentativa de, enfim, ter ali uma renda, pensa só, uma mulher que tinha ficado viúva com 3 crianças, né, e era, enfim, empreendedora na época, precisava de alguma renda, e aí, em tantas discussões, um dia ele saiu de casa e aí acabou contratando uma pessoa, enfim, que assassinou a minha mãe. Então, assim, esse fato conduziu a minha história, assim, eu sempre olho para aquilo, para esse acontecimento de um lugar de ter tirado forças, de um lugar de pensar também na condução da minha carreira. Então hoje, enquanto especialista em diversidade, equidade e inclusão, alguém que olha para o empreendedorismo feminino, é alguém que tem a consciência de que a vida é atravessada pela desigualdade, seja ela de gênero, de raça, de território, né, eu sendo uma mulher que cresci na periferia, e entendo bem a importância disso, assim, né, antes de ser uma trajetória profissional e acadêmica, é uma trajetória de vida, assim, né. É esse mergulho no trabalho, né, que você teve que se jogar muito cedo também. Descobrir isso aí, mesmo já tendo assim, não tendo que ficar olhando para trás, né, como é que foi esse crescimento seu profissional, de uma jovem menina, né, até o que você construiu até agora, assim, na sua carreira? Boa. Eu brinco, né, eu comecei a trabalhar porque eu queria comprar um fichário colorido, então eu comecei a trabalhar aos 13 anos justamente por ter a consciência de não ter o acesso, né, e aí o trabalho me daria acesso a alguns recursos, então: "Ah, eu queria o fichário, ok, vou trabalhar", e aí eu comecei a trabalhar como babá, que é justamente eu pensava assim, eu já fazia isso na minha casa, porque com 13 anos eu já cuidava da minha casa, das minhas irmãs, dava para fazer isso em outro lugar e ser remunerada por isso, né. Mas assim, não é romantizando também o trabalho infantil, porque eu tinha 13 anos, né. Mas é desse lugar de entender que também tem uma coisa que eu sempre falo, eu estava babá, não era a minha linha de chegada, né, então eu estava naquela situação, porque eu queria acessar, algo, e eu sempre estudei, a vida toda. E eu sempre vi a educação como essa ferramenta de transformação social, que começou pela minha vida primeiro, então eu, como babá, estudava, fui almejando e mudando, né, enfim, trilhando uma carreira diferente até chegar na universidade aos 28 anos. E aí na universidade, com toda uma trajetória de ter trabalhado em serviços, comércios, em diversos segmentos e todos eles ter, exercido uma função muito de gestão e liderança, porque é aquela menina que chegava e resolver tudo, né, eu entrava como auxiliar, daqui a pouco eu estava gerenciando. Então eu fui fazer administração, e aí na administração vem esse lugar, assim, eu tinha um outro olhar da vida, de gestão, e aí foi que me deu aquele estupim, tá, a gente precisa olhar para além da gestão crua, vamos olhar para uma gestão que tem impacto, vamos olhar para uma gestão que considera a diversidade? E aí sim eu trilhei a minha E o carreira. bonito é que você fala sempre dessa questão de, os 2 pilares seriam educação primeiro, né, e o empreendedorismo. Essas 2 coisas como uma mola propulsora mesmo das coisas que você foi construindo. O quanto é importante as pessoas terem, consciência dessas 2 coisas, né, de como isso pode mudar a vida delas. Então é isso, assim, a educação
Mudou a minha vida, o empreendedorismo também, porque é uma família de empreendedores, né, eu venho de uma família de empreendedores. Então eu vi a gente tendo acesso, eu vi a minha família mudando de história por meio do desenvolvimento e do crescimento de um negócio. Então não tem como eu não acreditar nisso, mesmo que eu saiba que era um empreender muito por necessidade, porque, enfim, eram 9 pessoas. Então a gente tinha que colocar comida na mesa, né. Mas, o quanto que isso de uma forma muito estruturada, então as pessoas empreendedoras tendo o acesso a recursos, a capacitação, a conhecimento de forma estruturada e estratégica, porque aí olha para o que é o que eu faço hoje, né, então, junto com organizações públicas e privadas, apoiando essas pessoas para que de fato a gente tenha aí um desenvolvimento mais sustentável. E a educação, né, então assim, cada vez que eu estudei e conheci algo novo, aquilo me ampliou a consciência e me apresentou novos caminhos, né, então algo que às vezes eu não imaginava, estar em posições que eu não imaginava, eu comecei a imaginar a partir do momento que eu comecei a estudar. Então, e aí acontece na minha vida, na vida, né, dos meus irmãos, então hoje eu tenho meus irmãos também formados aí, né, também em administração, uma família de empreendedores e administradores. Eh, então eu acredito muito, assim, e principalmente hoje como trabalho, como é que a gente vai disponibilizar essa educação e esse empreendedorismo de uma forma, estratégica, sabe, entendendo que isso muda a realidade das famílias brasileiras, né. E hoje você contou um pouco para a gente aqui também, que dentro desse empreendedorismo, é necessário a gente também ter o conhecimento, e você falou de um jeito muito legal para as pessoas, elas gostaram muito de ouvir, uma consciência mental da importância das finanças, da importância da educação financeira, para a gente prosperar, né. Então fala um pouquinho, né, para a gente contar dividir com os nossos, telespectadores também a importância disso. Boa. A inteligência financeira, né, e a consciência financeira para a prosperidade. Então é algo que eu acredito que a gente vive muito assim, né. Então não é trabalhar só para gastar tudo que ganha, né, ou para viver a vida trabalhando e não enxergar essa prosperidade do seu ponto de vista, do seu ponto de partida, que eu até trouxe como exemplo, né. Então prosperidade eu tenho uma bicicleta hoje, amanhã eu tenho uma moto, depois eu tenho um carro, e aí vou melhorando, né, qual o modelo desse carro. Não necessariamente eu tenho uma moto, no outro dia eu tenho enfim, uma BMW. Pode ser também, mas é prosperar na sua realidade, assim. E a educação financeira, a consciência financeira faz isso com a gente, né, ajuda a gente, ter consciência do que a gente vai como a gente vai gastar o nosso dinheiro, onde a gente vai investir o nosso dinheiro, quais são as metas, planos que a gente tem, né, e sonhos principalmente que a gente tem na vida, como é que a gente vai alcançar, para a gente não passar uma vida somente, sabe, assim, uma vida de muito trabalho, porque a realidade é que trabalho vai ter, bastante, mas é necessário que tenha trabalho e realização. E, enfim, vivendo num sistema que, óbvio, né, a gente depende do dinheiro para acessar algumas coisas, como que a gente vai fazer isso de forma inteligente, consciente? E resumindo aqui, como que você hoje enxerga essa questão da diversidade, né, dentro das organizações, dentro dos setores? Você que está acompanhando isso de perto, se você acha que a diversidade realmente está tendo um caminho, tomando um caminho que vai ser bom para todo mundo? É. E aí, quando eu falo da diversidade, a gente lembra que a educação, o acesso à educação fez hoje a gente estar aqui em 2024 falando de diversidade, né, porque lá atrás, o ambiente acadêmico e o ambiente de construção de conhecimento, ele ainda era muito restrito a um grupo de pessoas. Quando a gente começou a ter a diversidade entrando para os lugares de construção de pensamento crítico, a gente começou a questionar algumas coisas que estavam postas. Por exemplo, eu quando fui para a faculdade, eu acessei um conhecimento de administração, eu falei: "Isso não conversa com a realidade, por exemplo, da minha tia, do meu tio, que é pequeno negócio. Como é que a gente pode adaptar?" Como é que a gente e aí que conversa a diversidade. Como é que a gente vai incluir os outros grupos que não estão sendo considerados, porque eles não estão aqui nessa mesa tomadora de decisão ou nessa mesa que está fazendo reflexões sobre essa realidade. Então é assim, primeiro que, ok, graças a Deus, né, então e aí tiveram diversas questões que influenciaram. Políticas afirmativas que levaram as pessoas, os grupos minorizados para a academia, para o campo de conhecimento, e aí isso faz o quê? Temos mais profissionais diversos formados, aí mais profissionais diversos nas organizações, ocupando o lugar de poder e decisão, e a gente tem a grande massa consumidora com mais consciência.
Então, falar de diversidade é um caminho sem volta, assim, né. A gente agora precisa, falar isso de forma mais estratégica para que a diversidade traga de fato a inovação que a gente sempre quer, que a gente aumente a performance dos negócios e principalmente que a gente tenha impacto positivo, assim. Então, eu acredito muito e que a gente vai continuar falando de diversidade. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Quero te agradecer imensamente, né, por esse conhecimento e principalmente por, é o que você falou, tornar a linguagem mais fácil para explicar para as pessoas e elas realmente serem tocadas, para que elas possam fazer as coisas acontecerem. Eu acho que você tem esse poder, tá? Parabéns pelo seu trabalho, eu te agradeço muito. Eu agradeço mais uma vez essa parceria e parabéns pela iniciativa do Todas Elas. Obrigada. Esse foi o videocast do projeto Todas Elas. Nós trouxemos histórias de mulheres incríveis e eu espero em breve estar aqui contando para vocês outras histórias de mulheres potentes. Obrigada.